Olá, meus artistas queridos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Gabriela e estou acompanhando vocês nesta jornada pelo mundo das artes. Vamos ver o conteúdo da nossa aula? Esta é a nossa aula de número 9. Nosso objeto de conhecimento, contextos e práticas. E como detalhamento, gêneros musicais brasileiros, Jovem Guarda, MPB e Hip Hop. Então, nesta aula, nós vamos conversar um pouco sobre música. Então, hoje nós vamos falar sobre música. E a música, ela está no nosso cotidiano, desde que nós nascemos, quando nossa mãe cantava música de niná. E cada um de nós tem um gênero de música preferido. Então, a música serve para nos divertir, serve também naqueles momentos de tristeza, de relaxamento, ou seja, a música ela é fundamental e ela está ligada às emoções e à experiência pessoal. Ela reflete sobre como uma peça musical ressoa com suas próprias vivências e sentimentos. Isso pode aprofundar sua apreciação estética. Bem, pergunte a si mesmo como a música o faz sentir e por que isso ocorre? A conexão emocional pessoal é um aspecto crucial da estética musical e reconhecer essas reações pode enriquecer a sua experiência auditiva. E hoje nós vamos falar sobre 3 gêneros musicais brasileiros. Vamos conversar um pouco sobre a Jovem Guarda, a MPB, e também sobre o hip hop. Primeiramente, vamos abordar sobre a Jovem Guarda. Então, a Jovem Guarda, ela foi um movimento cultural brasileiro surgido em meados da década de 1960, que mesclava música, comportamento e moda, traduzindo-se, portanto, em um estilo ou gênero musical em um modo de comportamento e um modo de viver. Então, é por isso que esse gênero foi considerado um movimento cultural, certo? Porque a Jovem Guarda, ela modificou o comportamento da juventude da época. Então, de onde surgiu essa expressão Jovem Guarda? Bem, a expressão Jovem Guarda, ela originou-se do programa musical de televisão exibido na TV Record de São Paulo em 1965 e 1968. Então, foi o período que aconteceu esse programa chamado Jovem Guarda, que ele era apresentado por Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderléia. Então, a partir desses 3 apresentadores, cantores e compositores, surgiu esse movimento cultural chamado Jovem Guarda. Então, o nome, né, Jovem Guarda, ele batizou um movimento musical estético que introduziu o rock no Brasil. E quem são esses 3 cantores? Aí nós temos, como vocês podem ver, o Erasmo Carlos, que infelizmente faleceu em 2022, aí temos a Vanderléia e o Roberto Carlos, que são ainda 2 cantores que representou a Jovem Guarda e também a MPB, né? Então, vamos falar um pouco sobre o contexto histórico da Jovem Guarda. A partir da década de 1950, a juventude brasileira experimentava novas formas de expressão em virtude da popularização dos meios de comunicação e do contato com manifestações de outros países, principalmente no rock, né? Então, no campo do rock and roll, caía no gosto de vários jovens que se identificavam com as músicas e as letras de Elvis Presley, Chuck Berry, Beatles e Rolling Stone. Então, o rock é um gênero musical que é feito para os jovens. Então, esse gênero, ele modificou o comportamento dos jovens, a maneira de se vestir, surgiram várias gírias aí. Então, por influência dessas bandas aqui, certo? A Jovem Guarda introduziu o rock no Brasil.
Então, vamos falar sobre o contexto histórico da Jovem Guarda aqui no Brasil. Então, ela surgiu durante a ditadura militar. Então, a partir de 1964, quando a ditadura se instalou no Brasil, a transmissão das partidas de futebol foi proibida. Então, o espaço que antes era direcionado ao futebol passou a ser ocupado pela música. Esse foi um dos motivos que possibilitou o sucesso dos novos grupos e cantores na TV. Vocês sabem que durante a ditadura militar, tudo era controlado pelo governo. Então, qualquer música, qualquer manifestação artística, tanto no teatro, na dança, passava por um departamento ali. Então, esse departamento de censura, ele censurava algumas músicas que achava que não era cabível se falasse sobre, por exemplo, o regime militar, alguma coisa, era censurada. Então, os cantores não poderiam colocar suas músicas, por exemplo, nas rádios, na TV. Então, vamos falar agora sobre as características da Jovem Guarda. Então, a Jovem Guarda ela deixou marcada no comportamento dos adolescentes, lançando moda e gírias. As letras das músicas eram carregadas de paixões adolescentes e situações cotidianas. Então, eram temas bem leves. Você lembra lá da Bossa Nova? A Bossa Nova também eram letras que falavam sobre a beleza do Brasil, principalmente das paisagens lá do Rio de Janeiro, e também era uma música que tinha uma poesia. Então, a partir da Bossa Nova surgiu esse outro gênero musical, Jovem Guarda, que também falava sobre o quê? Sobre paixões adolescentes e situações cotidianas, ou seja, não falava nada sobre crítica social, o que estava acontecendo ali durante o regime militar. Então, esse movimento musical, ele foi chamado de Iê, 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 uma referência ao refrão da música She's Love You, dos Beatles. As roupas eram extravagantes, como casacos com plumas, cores fortes, e a onipresente minissaia para as moças. Então, foi aí que foi lançado a minissaia. Então, e o cabelo? O cabelo deveria ser comprido, como o dos Beatles, e a postura deveria ser o mais descontraída possível. As expressões populares retiradas das letras das canções apresentadas no programa, como é uma brasa, mora, ou seja, uma coisa muito legal, você entende, é mais ou menos isso. Barra limpa, papo firme, é um papo bom, ficar para a tia, a moça que não casava, broto que é garota bonita, garota desejada. Então, essas gírias surgiram durante a Jovem Guarda. Existiam muitas outras que até hoje algumas pessoas ainda falam, por exemplo, legal e outras gírias. E agora vamos mostrar para vocês alguns cantores que fizeram sucesso durante esse período da Jovem Guarda. Então, aí nós temos o Erasmo Carlos, o nome da música dele era a Festa de Arromba. Como vocês percebem aí, nós temos uma imagem do cantor jovem e atual, certo? Aí nós temos Gerry Adriane, Doce, Doce Amor, é uma música dele. Aí Rony Von, A Praça, que é uma música que foi cantada por ele. Aí tem os Golden Boys, que é Pensando Nela, que é uma música que fez muito sucesso. Renato e seus Blue Caps, que é um negro gato também. E outra música de Vanderlei Cardoso, que vocês podem ver a imagem, é Promessa. Então, esses foram alguns dos cantores que fizeram muito sucesso durante esse período da Jovem Guarda. Aí temos o Roberto Carlos, né? Quero que tudo vá para o inferno, que é uma música que fez bastante sucesso desse cantor, e que até hoje ele faz sucesso, né? Que é chamado Rei. E aqui temos o Erasmo Carlos, que é Festa de Arromba, que o Erasmo Carlos ele faleceu em 2022. E aí está o Erasmo Carlos, uma foto mais não tão moderna, né? E aí a Vanderleia também, Prova de Amor, certo? Uma das músicas dela que fez muito sucesso. E aí está a Vanderleia numa versão mais atual, certo?
Mais uma vez, estamos mostrando Gerry Adriane aí com Doce Doce Amor. E aí ele uma versão mais atual, e o Rony Von aí bem novinho, certo? Uma música praça. E aí ele numa versão mais atual. E também, mais uma vez, de Golden Boys, uma música Pensando Nela. E Renato e seus Blue Cats, Negro Gato. E mais uma vez mostramos o Vanderlei Cardoso com a música Promessa. Então, esses foram os cantores desse gênero musical chamado Jovem Guarda. Então, a Jovem Guarda, ela foi questionada pelos críticos que afirmavam que o movimento não tinha compromisso com os problemas políticos e sociais que o país enfrentava. Entretanto, a Jovem Guarda foi a pioneira em sintonizar o Brasil com a cultura pop estrangeira, e foi através dela que o rock se popularizou no Brasil, o que acabou levando a inovações musicais ainda mais radicais, como o surgimento do tropicalismo. Então, foi a partir da Jovem Guarda que foi introduzido aqui o rock, né? E os jovens começaram a ter um comportamento diferente, usando roupas diferentes, os cabelos dos rapazes eram compridos. E os jovens sempre são rebeldes, né? Hoje tem um outro estilo, os jovens usam bastante tatuagem também, usam cabelo coloridos atualmente. Então, desde essa época aí que existem as músicas voltadas para os adolescentes. Então, vamos agora à música popular brasileira, conhecida como MPB. Então, outro gênero musical, que ele reflete a reunião de ritmos e movimentos musicais já presentes no país, trazendo um novo conceito de música nacional. Vamos agora falar sobre o contexto histórico da música popular brasileira. Então, surgiu durante a ditadura militar no Brasil, na década de 60, e como uma nova versão de estilo musical, logo após a Bossa Nova. A MPB nasceu com um forte caráter de luta contra a ditadura e o golpe de 1964. O gênero ficou conhecido pelo público como música da universidade, por ter sido composto, em sua maioria, por estudantes e intelectuais. Olha só, aqui ele já fazia uma crítica ao contexto social da época, ou seja, uma crítica à ditadura militar. Então, os maiores impulsionadores desse novo ritmo foram os festivais de música que faziam grande sucesso na televisão. Nesse momento, surgiram artistas como Elis Regina, que ganhou o primeiro Festival de Música Popular Brasileira. Aí temos o Milton Nascimento, o Chico Buarque, Edu Lobo e entre outros, certo? Então, a MPB, ela ficou conhecida no país como a música da universidade, por ter o seu caráter, o seu maior público entre intelectuais e estudantes. Então, diferentemente lá da Bossa Nova e da Jovem Guarda, que falavam com temas mais leves, né? Falavam, por exemplo, Jovem Guarda da adolescência, e a Bossa Nova falava sobre a beleza do Brasil. Então, aí já faria mais uma crítica aí ao contexto da ditadura militar. Então, um dos marcos do início do sucesso da MPB foi a interpretação de Arrastão, música de Vinícius de Moraes e Edu Lobo, por Elis Regina, no primeiro Festival de Música Popular Brasileira da TV Excelsior, em 1965, disparada de Geraldo Vandré e a banda de Chico Buarque. Também são consideradas músicas essenciais nesse processo de transição da Bossa Nova para a MPB. Vamos agora mostrar para vocês alguns cantores que pertenceram ao MPB e até hoje estão na ativa, considerados grandes cantores populares brasileiros. Aí nós temos temos o Caetano Veloso, aí com a música Alegria, Alegria, que ele ficou
no segundo lugar no terceiro Festival de Música Popular. Então, o Caetano Veloso também, ele participou do movimento Tropicália, inclusive ele foi exilado do Brasil, perseguido pela ditadura militar, devido às suas críticas em suas músicas. Aí nós temos também Chico Buarque, com a música Cálice, em 1978. Também participou do movimento cultural Tropicália. E também temos a Elis, certo? Regina, com a música Alô, Alô Marciano, que fazia uma crítica, né, nessa música à ditadura militar, como se estivesse falando com os marcianos. Ela falava sobre as diferenças sociais e também sobre o regime militar nessa música aí. Também nós temos a Fafá de Belém com a música Vermelho, que faz uma referência à cultura aqui do norte, né, dos bois bumbais aqui, principalmente do Garantido. Também temos a Maria Bethânica com a música Carcará, em 1965, certo? Que também faz uma crítica aí ao regime da época. Nós temos também o Cazuza com a música Exagerado, em 1985, certo? Então, na música popular brasileira, encontramos misturas de gêneros e expressões musicais de todo o país, com origem indígenas, africanas e europeias. Gêneros como o samba e a própria bossa nova influenciaram a construção de uma identidade da música popular brasileira, ou seja, a MPB. Os artistas, suas regionalidades também. Então, e hoje nós temos ainda esses cantores que nós mostramos que estão ainda fazendo muito sucesso, ainda que são artistas consagrados da nossa música popular brasileira. E agora vamos falar sobre um outro ritmo musical aqui do Brasil, que é chamado hip hop, ou seja, a música rap. Então, o hip hop, ele é um movimento artístico que começou na Jamaica, teve forte repercussão nos Estados Unidos e no Brasil, e se divide em 3 linguagens: música, artes visuais, que vocês estão vendo aqui, através do grafite, e dança, né, que é o break dance, por exemplo, intrinsecamente ligado às ruas e à juventude das grandes cidades. E agora nós vamos ouvir, certo, um áudio de um ritmo, desse ritmo chamado hip hop. Vamos ouvi-lo? Perceberam o ritmo do hip hop? Então, esse ritmo, ele faz parte de 3 elementos, né? 3 elementos compõem esse ritmo chamado cultura hip hop, ou seja, é formada por o rap, que é a música que vocês acabaram de ouvir, o grafite, né, que vocês também viram ali atrás de mim, que é um grafite produzido no viaduto aqui nas ruas de Manaus, e que faz parte das artes visuais. E a street dance, que é a dança de rua. Aí nós temos o break também, que faz parte, em outros estilos musicais. Então, a música hip hop, também conhecida como rap, é um gênero de música popular desenvolvido nos Estados Unidos na década de 1970. Ele consiste em uma música rítmica estilizada que comumente acompanha o rap, uma fala rítmica e é rimada, ou seja, o rap, uma fala rítmica e rimada que é cantada. Então, os cantores, eles mais ou menos fazem uns versos cantados, né? Tipo lá na Bossa Nova, que as músicas eram cantadas através de versos, já que Vinícius de Moraes era um poeta. Então, aí o rap também tem esse ritmo. Então, o nome rap é uma sigla para a expressão em inglês Rhythm and Poetry, o que, traduzindo, significa ritmo e poesia. Ou seja, é uma mistura de ritmos intensos,
com rimas poéticas, integrando o contexto social, cultural e político onde está inserido. O rap, na maioria das vezes, é feito sem qualquer acompanhamento de instrumentos musicais tradicionais, mas geralmente acompanhado por um DJ, ou seja, disc jockey. Então, as letras do rap passaram a abordar questões políticas e até mesmo polêmicas, e há também rappers que rebatem tais músicas expressando a sua opinião. E tudo isso ajudou a popularizar ainda mais o rap e fazer dele algo de caráter democrático. Por isso, ele é visto como uma das mais relevantes formas de expressão artística e também política desse tempo. Então, as letras, bem, o rap também ele é composto por danças que caracterizadas, certo? Com movimentos rápidos e malabarismos corporais. Por exemplo, o break dance é um tipo de dança que está relacionado com o rap. Para além disso tudo, o rap ainda tem um cenário urbano, onde temos o visual cheio de grafite nas paredes das grandes cidades. O rap saiu da periferia e tornou-se conhecido pelo público em geral. Dezenas de músicas de rap são lançadas anualmente, porém o rap não perdeu sua essência de denunciar as injustiças vividas pelos pobres das periferias das grandes cidades. E agora vamos citar alguns nomes de rappers brasileiros. Aí nós temos o Emicida, temos o Sabotagem, o Eduardo Tadeu, o Mano Brown, temos o Gabriel, o Pensador, temos a Negra Lee, temos a Linda Quebrada, o Dexter, Criolo, o Donga, o BK, Bielzinho, MV Bill e Flora Matos. Então, todos esses são rappers super conhecidos, a maioria deles são cantores e compositores. Então, eles fazem parte desse, vamos dizer, desse gênero musical que surgiu aqui no Brasil e que faz muitas críticas sociais do contexto, principalmente das pessoas menos favorecidas. E agora nós vamos falar sobre o grafite. Bem, o grafite ele é uma manifestação artística que utiliza os espaços públicos para expressar ideias entre as letras desenhadas, as imagens que trazem algum tipo de protesto social e o resgate de imagens históricas da arte. E aqui vocês estão vendo aqui atrás de mim um grafite que foi produzido em um dos viadutos aqui de Manaus, ou seja, nas paredes da cidade. Se vocês já vieram, já conhecem Manaus, vocês vão identificar esses grafites. Então, vocês observem aí que são indígenas. Então, tem um grafiteiro que ele representa a etnia aqui do nosso estado do Amazonas. Então, esse grafiteiro a difusão do grafite por todo o mundo deu-se por meio do hip hop, ainda que tenha existido uma vertente na cultura punk e outras, independentemente de qualquer movimento. No movimento hip hop, o grafite corresponde à sua linguagem visual. E vamos agora falar sobre um grafiteiro aqui de Manaus. Então, Rai Campos, conhecido como Raiz, é uma das grandes expressões do grafite da região norte. Nascido na Bahia, ele chegou ao Amazonas, ainda criança, dentro da área indígena Waimiri-Atuari, onde começou a grafitar aos 14 anos por esforço próprio. Então, o Rai, vamos dizer que ele é autodidata, então ele começou a pintar ali sozinho, ou seja, por esforço próprio. Então, hoje ele é muito conhecido aqui no Amazonas através das suas pinturas de grafite. Sua maior marca está em retratar personagens indígenas em suas atividades habituais,
como forma de reconhecimento e respeito aos povos nativos amazônicos. Raiz participou de diversos festivais nacionais e internacionais, levando sua arte para diversos estados brasileiros e países como Uruguai, Estados Unidos e Alemanha. Viu só? Olha só. Começou como autodidata, ele levou a sua arte não só aqui para o Amazonas todo, mas para outros estados do Brasil e para o mundo inteiro, ou seja, outros países. Então, vamos falar um pouco sobre o hip hop aqui em Manaus. Em Manaus, há 4 décadas, essa cultura urbana revelou grandes talentos do rap, grafite, DJs, MCs e street dance, ou seja, dança de rua. O hip hop em Manaus saiu das ruas e ganhou a academia, indo parar nas universidades, levado por integrantes que se tornaram acadêmicos. Richard Adriano de Souza, também conhecido como Adriano Arte 96, ou simplesmente Arte, é o primeiro no movimento hip hop Manaus, MHM, que completou 30 anos em 2024 e um dos seus líderes de 1997 a 2013. Através de uma entrevista no jornal Portal Rios, Adriano destacou que as pessoas que começaram esse movimento na capital amazonense há mais de 40 anos são fortes exemplos do que ele considera como a resistência do submundo da cultura. Então, o hip hop aqui em Manaus é bastante divulgado também, e esses rappers falam um pouco também da cultura aqui, principalmente das populações menos favorecidas. E agora vamos mostrar para vocês um integrante de um grupo, certo, de hip hop aqui de Manaus. Vamos assisti-lo? Olá, saudações, galera. Meu nome é Ailton Esquerdo. Eu sou b-boy, faço parte do grupo Nativos Crew. E eu danço há 11 anos na cena manauara. Beleza? Vamos lá conhecer um pouco do breaking, que é um dos pilares, um elemento da cultura hip hop. Então, viram aí os movimentos do break, não é fácil, não é qualquer pessoa que faz esses movimentos, então tem que treinar muito. Então, esse integrante aí, ele faz parte de um grupo daqui de Manaus, que ele dança o break, certo? Que faz parte desse movimento chamado hip hop. Bem, além da dança, né, que é street dance, ou seja, dança de rua, nós temos os grafites, e aqui em Manaus nós temos muito grafite que representa a nossa cultura, ou seja, dos povos originários de várias etnias. Então, o Raí, ele representa essa identidade cultural do Amazonas através dos seus grafites, que ele pinta nos muros da cidade, nos viadutos, nos prédios. Então, se você conhece Manaus, você já conhece algum desses grafites. E se você não conhece Manaus, é importante, quando venha para a cidade e comece a passear pelas ruas, você observa essa identidade cultural aí que o Raí, ele pinta nas ruas, ou seja, ele não é amazonense, ele é baiano, mas veio para cá muito cedo, então, viveu ali com uma etnia Waimiri, Atruari, então conheceu essa identidade indígena e, a partir daí, começou a pintar a sua arte, o seu grafite, certo? Então, tudo isso faz parte da cultura hip hop, ou seja, a música, certo, que é o rap, o grafite, que são as artes visuais, e também a dança, que vocês viram aí, o break, né, que é o street dance. Então, dessa forma, nós finalizamos a nossa aula.